aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham por YouTube. Tá? Então, estamos hoje para gravar aqui ao vivo mais um ensinamento sobre criacionismo. Estamos na matéria criação, né? E já estudamos o período que eu considero chamado período pré-adâmico, tá? E vamos agora entrar na criação. Depois nós vamos evoluir na semana da criação, depois nós vamos estudar um pouco da antropologia humana ali na criação do homem, vamos estudar também o ambiente edênico, né? E também a tentação e queda do homem, e depois vamos tentar entrar um pouco na vida do homem pós-pecado, né? Já o que acontece nesta dimensão. Aí vamos tentar chegar, de alguma forma, aos dias de Noé. Então, esse estudo nós vamos nos aprofundar nesse período ali entre Adão e Noé, que é um período extenso da humanidade, com muitas lições, muitos ensinamentos, muita coisa boa, e nós vamos estar nos aprofundando nessa linha. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Hoje o tema é o abismo. Hoje nós vamos concentrar no tema o abismo. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá? Lembra que quando estudamos ali na primeira aula, estudamos a palavra e lemos um versículo que está em Isaías, tá? Onde Isaías nos traz uma reflexão, né, sobre a criação da terra. Tá? Isaías vai nos dar uma reflexão muito clara, onde disse que a terra não tinha sido criada, não tinha sido criada para ser vazia. Porque assim diz o Senhor, Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos lá. O Senhor criou a terra, afirma o texto de Isaías, e não a criou um caos, não a criou sem forma, não a criou vazia, não a criou em estado catastrófico. Ele a criou para ser habitada. Bom, só essa sentença bastaria para nos fazer crer e pensar de que entre o capítulo, no versículo 1 e no versículo 2 do livro de Gênesis, há um espaço, há um lapso, há uma ruptura, há um problema aqui existencial, onde algo aconteceu. Já estudamos isso na primeira parte, você pode encontrar no canal. Você entra no canal e clica lá no primeiro estudo ali da criação, ali nós vamos falar sobre isso. Então, basta dizer de que o projeto original de Deus, ou o projeto de Deus, ou parte do processo do que Deus criou, não é uma terra com caos. Tá? Então, entendemos que antes desse versículo 2, houve toda uma existência, toda uma criação prévia. E uma existência prévia que deve ter durado uma infinitude de tempo. Tá? Quando se estuda cientificamente a existência da massa terrestre, ou a existência das coisas existentes dentro desse sistema solar e dentro do universo, calcula-se que existam milhões de anos. O estudo das camadas geológicas, o estudo fóssil, o estudo, enfim, científico já comprovado, muito bem catalogado, aceito pela ciência, confirmado pela ciência, de muitos anos de existência, e a narrativa do Gênesis é uma narrativa de 6.000 anos de história até aqui. Ou seja,
Se retrocedemos no tempo via calendário hebraico, nós vamos chegar ao ano 5.700, 5.800 e alguma coisa ali. Eu não lembro hoje exatamente que ano estamos, judaico. Então, obviamente, se retrocedermos da data presente em retrocesso histórico, estaremos historiando algo próximo a 6.000 anos de existência. Ou seja, o que não é coadunante, o que não é alinhado ao processo científico. Então, o processo científico é um fato. O processo, a narrativa de Gênesis é outra coisa. O processo científico é palpável, a narrativa de Gênesis ela é por fé. Agora, o fato de ela ser por fé, ela não precisa entrar num debate aberto de olhos fechados, quando temos, por exemplo, alinhamentos como este que temos do abismo existente entre um versículo e outro. Acredito que muito mais palpável, perceptível e dentro da essência da fé é aceitar que existiu um período pré-adâmico de que o universo não começa com Adão, que nem sequer a criação começa com Adão. Adão é um ser que vem muito depois do início criacional. Então, aceitar, como já tratamos ali no chamado teoria da lacuna ou teoria do intervalo, tá? Que é aquilo que eu defendo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, teoria do intervalo, a Terra, de fato, ela foi construída, e, de fato, eu acredito no Big Bang, não sou ignorante, acredito como os judeus acreditam, o judaísmo, de um modo geral, ou quase geral, em sua ampla maioria, acreditam-se que houve uma explosão atômica quando tudo começou, e é muito importante esse fenômeno, porque a própria ciência corrobora a existência de Deus. Quando você aceita que houve uma explosão nuclear, atômica, perdão, e que essa explosão atômica, a partir da explosão atômica surge a vida, você está dizendo que a existência de tudo que existe tem princípio. E isso coaduna com as escrituras. Isso se alinha às escrituras. Porque as escrituras defendem, antes de mais nada, que tudo o que existe parte de um Criador. Por isso que a Bíblia começa no princípio Deus. Então a ciência diz, há um princípio. Ela só não diz que foi Deus. Mas ela abre o espaço. Ela cria o espaço para que algo superior. Porque dentro de uma matemática lógica, não se constrói de menor para maior, no sentido de que menor produza maior. Não tem como. O inexistente não pode criar existência. Agora, um ser existente, uma mente existente, ela pode criar existência, porque ela é maior. Para criar tem que ser maior. Perdão. Para criar só pode ser maior. Então a conta se dá de maior para menor. Embora dentro da academia e dentro da cientificação, dentro da ciência, de todo esse elemento científico, existem números, cientistas que já aceitaram a ideia de que uma mente superior, de que um ser superior tenha criado tudo o que existe. Embora não queiram lhe chamar de Deus. Não importa o nome que lhe digam. Aí, o importante neste ponto é que eles acreditem sim que Deus existe e que houve um Deus que criou a Terra, houve alguém que criou a Terra. Então, como lhe disse antes, a ciência ela é corroborativa de que exista não amplamente, nem toda, nem abertamente, mas grandes cientistas concordam com isso. Inclusive, alguém que partiu há pouco, o Adalto Novaes, um grande cientista brasileiro e cristão, por sinal, que acreditava que cientificamente, e tem artigos muito bem elaborados
sobre a criação da Terra e a existência de Deus. Dito tudo isso, chegamos ao ponto do abismo, tá? Desse abismo existente aqui no versículo 2, onde encontramos um lapso onde algo aconteceu. Na minha opinião, o que aconteceu nesse ponto é exatamente o que estudamos antes, que é a queda do anjo, do arcanjo, que era o guardião, esse abismo que aparece na narrativa de Gênesis, é onde está a queda. E eu vou ler 2 versículos, um que está em Lucas capítulo 10, verso de número... Lucas 10, versículo de número... Aqui, 20... Lucas 10, 17, tá? Então passaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Esse aqui é o Senhor Jesus dizendo que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vamos para Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, versículo de número 4. O que é isso? 12, 4. E a sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas e dos céus, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui é uma figura de linguagem de uma visão que o apóstolo João teve sobre o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o Hassatan, o inimigo da humanidade, aquele que foi o anjo de luz que comandava os exércitos de Deus, toda a criação de Deus antes da queda antiga, da queda no pré-Éden, na parte anterior à criação desta existência humana e desta existência que estamos hoje, ou seja, uma outra eternidade. Bem, então vimos que existem elementos dentro das Escrituras que nos permitem conjecturar a esse nível, a esta posição. Não podemos ignorar os elementos existentes, embora poucos, sim, é verdade. Nós não temos muita matéria para trabalhar, nós não temos muita substância. Mas, como já mencionei antes, o pouco que nós temos é suficiente para nos levar à indagação e também a conjecturar. Aquilo que não está tão amplo pode ser preenchido com conjecturas lógicas que nos deem uma ideia do que aconteceu. Se o Eterno deixa registros, é para que possamos investigá-los, tá? Então, dito isso, vemos aqui que este caos nada mais é do que o resultado, tá? O resultado da queda de Satanás. E não só Satanás, 3/4 partes, ali uma quarta parte, perdão, dos anjos, e também eu acredito que uma raça de espíritos que estavam em corpos parecidos com os corpos humanos, se não corpos humanos, claro que talvez não como esta humanidade que nós conhecemos, mas uma outra raça que carregava corpos, tá? Acredito eu, seja no tempo dos dinossauros, no tempo que nós conhecemos como tempo pré-histórico. Eu acredito que esses seres viveram nesse tempo pré-histórico. Inclusive, dinossauros, brontosauros, todos esses fósseis encontrados de tempos antigos. Tá? Agora, nós não vamos deter nesse ponto principal, mas vamos avançar um pouquinho para dentro do que significa essa questão aqui chamada abismo. Tá? Porque o tema de hoje é o abismo. Antes disso, ainda eu quero ler o versículo que está
na segunda epístola do apóstolo São Pedro, apóstolo Pedro, epístola 2, versículo, aqui, capítulo 2, verso de número 3. Perdão, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os ao inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo. Preste atenção aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo. Muito bem. O apóstolo Pedro olha no tempo, ele está criando uma narrativa para provar à igreja dos seus dias de que Deus é amor, de que Deus é favor, que Deus é graça, mas também Deus é disciplinador. E que quando Deus entra com seu processo disciplinador, ele não poupa ninguém. Ele não faz acepções para trazer correção, corretivos, disciplinas, inclusive disciplinas de alto grau. Bom, estava falando isso porque, naquele tempo, a igreja estava sendo vitimizada pelo gnosticismo, uma seita muito, digamos, letal para os dias apostólicos, onde os apóstolos pregavam a verdade e a gnosis pregava uma mistura de crenças helênicas com evangelho. Tá? Entre elas, a libertinagem de que o corpo não peca, que o corpo, aliás, é corrupto por natureza e não deve haver uma disciplina para melhorar a vida corporal, a vida que vivemos em decência, ética e valores morais. Para eles não importava, porque o corpo, já que é perecível, que ele se corrompa com o tempo e se autodestrua, desde que salvemos o espírito. Aqui nós, basicamente, esse era um dos carros-chefes da pregação gnóstica. E os apóstolos se viram em um debate aberto durante todo esse tempo para tentar provar. Nessa tentativa de provação de que Deus corrige aqueles que se desviam da verdade ou anulam a verdade com sofismas e mentiras, como diz o apóstolo Paulo, ele cita esse texto dizendo, cuidado. Cuidado porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Antes da criação de Adão e antes da criação do mundo, como ouvemos. Estes, quando pecaram, Deus os condenou. Aqui, ó, Deus não poupou quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou abismos de trevas reservados para o juízo. Note que Deus colocou esses anjos. Já vamos entrar dentro disso mais profundo. Só estou trazendo elementos aqui. Tá? Há abismos. Abismos. Muito bem. Se nós olharmos em Marcos, Evangelho de Marcos, tá? Evangelho de Marcos, eu acredito que seja mais ou menos aqui no 5. Marcos 5, tá? Há uma versão aqui, vamos a de Mateus 8:28, que é mais claro do que eu quero. Ali é Marcos 5 mesmo, tá? Mas eu vou pegar Mateus, porque Mateus tem uma palavra que eu quero. Muito melhor. 8:28. Agora sim. E tendo ele chegado a outra margem, a terra, 8:28, a terra dos Gadarenos, viram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro do sepulcro, tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho, e eles que gritavam, que temos nós contigo, filho de Deus, viste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porco, pois ide, ordenou o Senhor Jesus. E eles saíram e passaram para os porcos.
e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Tá? Estes estes demônios, antes de ir para os porcos, rogavam-lhe a Jesus que não os mandasse lá em Marco diz para fora do país. Não nos mandes para fora do país. Tá? Mas está uma versão que diz não nos mandes para o abismo. Não queriam ir ao abismo, não queriam ir aos lugares de prisão. Tá? Guarde todas essas informações que eu estou te dando, porque essas informações são relevantes, muito relevantes, na nossa meditação de hoje, no nosso ensino de hoje. Então, vimos aqui que existem abismos, que existem anjos, existem seres, e todos eles foram disciplinados por Deus na existência antiga, e quando disciplinados por Deus na existência antiga, eles viram parar no abismo. Ou seja, é como se, é assim que eu creio, e é assim que eu ensino. Quando os anjos estavam adorando a Satanás, em concordância com ele, e criaram uma revolução, como está lá em Isaías e Ezequiel, subirei ao monte alto de Deus, blá, 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 e lá a ordem de Deus de destruí-los, a disciplina de Deus, o poder de Deus é tão grande, tão forte e poderoso, cria uma sentença. Nós não sabemos que sentença é essa. Eu estou criando aqui uma construção para a narrativa. E essa sentença derruba por terra os seus criados naquele tempo, tá? Naquele lugar, e cai uma terça parte desses anjos. E eles vêm parar direto na terra, porque na terra que existia uma criação voltada para adorar a Deus, comandada pelo querubim da guarda. Esse era o nome antigo dele, querubim da guarda. O nome Lúcifer é uma invenção já do quarto século do catolicismo romano. O nome do Rassatã, do Satanás, é querubim da guarda, isso nos tempos antigos, e depois, como a Bíblia o chama, de opositor Rassatã, Satanás, aquele que se opõe a Deus e a tudo que é de Deus. Então, quando eles caem, essa queda, como já vimos ali que Jesus diz, vi, isso é passado, viu, aconteceu, a Lúcifer, a Satanás cair do céu, e como vimos que a terça parte cai junto, o lugar de habitação da terra torna-se um abismo, né? Tudo que existia, terra, água, tudo existe, toda aquela atmosfera daquele universo se torna um abismo profundo. Um profundo abismo. Preste atenção nisso, tá? Preste muita atenção nisso. Por quê? Porque esses demônios todos, essas linhas, essas castas, ficaram todas dentro. Foi como uma prisão que Deus lhe deu. Eles ficaram aprisionados e não sabemos quanto tempo. Esses demônios estão aprisionados dentro de uma redoma, vamos assim dizer, de tudo que tinha sido criado, mas eles são espíritos. E como espíritos que são, ali estão em prisões. Em eternas prisões, inclusive os seres que foram criados, cujos corpos encontram-se em material geológico, a existência dos fósseis humanos que se encontram na Terra, aos montes tem sido encontrado, esse material geológico aponta para essa existência e nos permite conjecturar. Os corpos que eles possuíam foram destruídos. Estão, muitos deles, fossilizados. Mas e onde estão as almas desses seres? Os espíritos, a essência espiritual desses seres? É claro que nós entendemos
que eles são os antigos, ou que eles são aquilo que hoje nós chamamos de demônios. Já vimos isso na primeira aula, na primeira aula que estudamos sobre criação, teoria do intervalo. Mas venha comigo a Efésios, capítulo de número... não podemos negligenciar a epístola de Paulo e devemos consultá-la constantemente quando estudamos isso aqui. Porque o capítulo 6 é extremamente pontual. Quando chegamos ao verso de número... aqui, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue de carne, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós temos aqui uma linha hierárquica, assim como a linha angelical. Tá? Essa mesma hierarquia, com exceção dos contra as forças espirituais do mal. Tá? Essas forças espirituais do mal aqui, na língua grega original, é pneumáticos. Pneumáticos. A mesma palavra que você usa para pneu. A origem da palavra pneu, porque o pneu ele guarda ar. Tá? E a palavra pneumáticos, para se referir a espíritos. Tá? A palavra para espírito, em grego, é pneuma. Pneuma, de ar, espírito. Então, aqui está dizendo que existe uma casta chamada espíritos do mal nas regiões celestes, ou seja, espíritos do mal que andam vagando por aí. Tá? Estão nos ares por aí. Então, Paulo nos relata que existem principados, potestades, aqui vamos pela ordem, porque nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, linha A, príncipes, arques, diz a Bíblia, né? E potestades, linha B, tá? Dominadores deste mundo tenebroso, linha C, e contra forças espirituais, linha A, B, C, D. Então, temos aqui 4 linhas, tá? 4 castas espirituais. Arques, dominadores, vamos lá de novo, principados, potestades e dominadores. Digamos, essas 3 primeiras linhas estão compostas por hierarquias espirituais. São aquelas que Pedro fala. 1, 2, 3. Principados, potestades, dominadores. Tá? Domínios. Príncipes, potestades e domínios. Tá? Uma hierarquia tripla. Embaixo dessa hierarquia tripla temos os pneumas, os pneumáticos, uma classe menor. Digamos que os príncipes, os principados, as potestades e os domínios, príncipes, potestades e domínios, ou dominadores, estão nos ares, estão nas atmosferas celestiais, no epurâneos, que é os céus ali em cima. Tá? Não é por anos. Já os pneumas estão no nível mais baixo. Pronto. Dito isso, já temos aqui uma identificação de batalha espiritual, porque essa aula é sobre isso, muito sobre batalha espiritual. Porque muito crente se pergunta aí como vencer a batalha do dia a dia, né? Vivem apanhando, tudo que é capeta. Nós vamos entrar num viés aqui bastante importante, tá? Então, dito essas coisas, essas classificações, voltamos ao versículo 2, tá? Esse abismo, onde tem, digamos que no mundo antigo havia água, terra, montanhas, mares, oceanos, sei lá, rios, e agora tudo virou caótico. O mundo, como nós o conhecemos, virou uma massa só. O apóstolo Pedro vai dizer que nós viemos das águas. A terra foi tirada das águas. Olha que coisa interessante. A ciência vai provar
que existe muito mais água do que terra. Existe mais densidade de água no planeta do que terra. Claro que água, contando a água dos mares, não a água potável. A água potável está quase que em recesso. Mas água é maior, é mais quantitativa do que a quantidade de terra. Tá? Tem águas de cima, águas de baixo, tem a água em estado líquido, como nós a conhecemos, tem água em estado sólido, como a vemos nas montanhas de gelo, tem a água em estado gasoso, tá? Que é a água que está espalhada pelo ar, né? É o chamado H2O. Né? Então, a água, chamado, ele tem esses três estados: o líquido, o cheiro, como e o gasoso, tá? O sólido e o gasoso. Tudo é água. E Pedro vai dizer que o mundo subsiste, vem e subsiste pelas águas. Pedro, que era um pescador ignorante, com todo o respeito ao apóstolo Pedro, chama de ignorante no sentido que não tinha conhecimento científico e nem teológico nenhum, porque era um homem simples. Ele tem essa inspiração para dizer que o mundo veio da água e pela água sobrevive. E essa é uma verdade incontestável. Então, esse abismo que foi temporário, água, terra, tudo que existia, e os espíritos demoníacos, os espíritos perversos, estão ali, as 4 castas. Imagina o inferno que não era isso. Então, aqui nós vamos ver o Espírito de Deus, e a próxima aula também vamos falar do Espírito de Deus, do papel do Espírito Santo, digamos, configurado com este papel aqui, o Espírito de Deus, né? O Ruach Kodesh, como diz a Bíblia em hebraico, ou pneuma em grego, está movimentando-se sobre toda aquela massa, ele está se movendo. E eu aproveito aqui, criar um ponto e te dizer essa manhã que se você está caótico, vivendo caos, problemas caóticos, o Espírito de Jeová continua a se mover. Porque o Espírito do Senhor, ele não é inerte. Ele sempre se move. Deus está se movendo. Ainda que pareça que a tua vida está estagnada, eu quero te dizer, Deus está se movendo por você. Deus está se movendo pela tua vida. Ele não te abandonou. Devo dizer essa palavra para alguém. O amor de Deus é maior que o teu pior dia. Se você está vivendo um dia ruim, um dia mau, eu quero te dizer, o amor de Deus é maior por você que teu pior dia. Talvez você está dizendo, apóstolo, eu estou vivendo a pior temporada da minha vida. E eu vim te dizer que o amor de Deus é maior que a tua pior temporada. E se você está caótico, está no caos, eu vim te dizer que o Espírito do Senhor paira sobre teu problema. Paira sobre o teu problema. O Espírito do Senhor está se movendo. E o teu problema que gerou caos, gerou angústia, gerou tristeza, gerou amargura, gerou dor, gerou desconforto. Descansa. Deus está trabalhando. Isaías diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu com os olhos, nunca se teve percepção de um Deus tão grande que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, deixa eu lhe dizer, meu amigo, Ele está trabalhando por você. E Ele está trabalhando para você. Portanto, o que digo? Deus está trabalhando por você e para você.
E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E esse mover vai dar a existência, a criação como nós a temos hoje. E nós vamos partir desse ponto na próxima aula. Mas agora vamos aprofundar o abismo. Tá? Se Deus criou a partir desse ponto, aonde estão esses espíritos agora? Essa é a pergunta. Bom, Pedro disse que existem alguns. Vamos de novo para Pedro, porque aqui nós temos que captar algo. Quando você tem pouco elemento para argumentar, você tem que estudar muito bem aqueles que você tem, porque ali cada detalhe é uma joia. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, você entregou a abismos de trevas reservados para o juízo. A palavra aqui, inferno, vamos considerá-la em parte, que a palavra original seria diferente um pouco. Mas vamos entender que Deus, quando recriou tudo, céus, muito, também deixou uma parte desse abismo, ou reservou para habitar desses anjos caídos. Uma parte desse caos aqui Por que eu digo isso? E aqui vou entrar numa opinião muito pessoal. Quando as pessoas me perguntam, pastor, o senhor acredita no inferno? Sim. Eu acredito que há um abismo, que há um lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, inferno, um monte de coisa. O senhor acredita que existe esse lugar? Sim, acredito. O senhor acredita que esse lugar tenha sido criado por Deus para a disciplina? Não. 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 Como que o senhor acredita que ele existe e não acredita que Deus o criou? Não. Eu acredito que o abismo se formou como resultado de uma disciplina. E não que Deus criou um abismo para disciplinar. É coisa diferente. Porque eu não acredito que um Deus tão bom, tão amado, tão perfeito, tão soberano, tenha criado um lugar para punir gente e sentir prazer nisso. Não acredito. Eu não acredito Deus com um caldeirão fervendo e ele com uma pá mexendo e dando risada. Está esperando vocês. Não, acredito. Mas já acredita que tem gente que vai para um lugar assim? Acredito. Eu não acredito que Deus criou. E como então isso se formou como resultado da queda de Satanás? Você pode ver, o resultado disso foi um abismo. Então Deus pegou esse abismo e o alocou em alguma dimensão espiritual. Esse abismo está numa dimensão físico-espiritual. Físico porque tem matéria, está aqui, abismo. Espiritual porque esse abismo pertence a uma esfera de dois universos. Quando caiu a primeira queda, não caiu só a Terra. Caiu céu e terra, porque caiu uma terça parte dos anjos. Então, uma parte do que hoje nós chamamos de epurâneos constrói o abismo. Então, o abismo ele é espírito material. E está em algum lugar alocado, que nós não sabemos. Ali, Deus já precipitou alguns arques e os colocou em cadeias espirituais. Tamanho o poder que eles carregam.
Tamanho o poder que eles carregam. Já estão lá. Agora, eu lhes explico. Esse lugar não é um lugar, ele não é um inferno no sentido que ali tem uma máquina que produz, ou um forno que produz fogo criado por Deus, e como as pessoas não querem fazer crer, para nos castigar. Não. Eu acredito que o fogo desse abismo é a não presença de Deus. A ausência de Deus nesse lugar torna o lugar um inferno. Porque ali é um lugar de seres que não querem Deus. Que não querem Deus. A pergunta que você me faz, é provável que esse lugar fique em algum lugar no centro da Terra? Bom, é provável. Os antigos acreditavam nisso. Independente de onde fique, ele existe e não foi criado por Deus. Foi resultado, consequência. Eu acredito que o estágio final desse abismo será quando a total presença de Deus se ausente, porque aqueles que vão para lá não vão para lá porque pecaram, vão para lá porque rejeitaram a salvação de Deus. Rejeitaram a porta que os livraria do caos. Hein? Sobre isso falaremos um pouco mais na frente, em outros versículos. Mas dito isso, aqueles anjos que restaram, que não foram parar neste abismo, Deus os coloca, ou lhes permite, junto com seu capitão, o antigo guardião, que depois se tornou a antiga serpente, habitar nos ares. Habitar nos ares, atmosfera. Então, vamos estudar na queda de Adão, nós vamos estudar essa atmosfera ali, vai ser muito importante. Agora, pontuando aqui o abismo e pontuando aqui a batalha espiritual. Tá? Então, a batalha espiritual, esse abismo, tá? Digamos que é como um quartel-general, onde Satanás tem acesso e todos esses anjos caídos têm acesso. Mas não é um lugar legal. Haja visto, os pneumas não gostam de ir para lá. Não se sentem confortáveis porque não estão dentro de um habitat comum para eles. Os ares, as atmosferas, elas estão recheadas desses espíritos de ordem caótica. Os principados, os poderios, as potestades e os poderios e os pneumas. Quando a gente lê Marcos, que diz que não nos mandes fora da região ou fora do país, é importante porque já os espíritos pneumáticos, o que nós chamamos de demônios, estes espíritos escolhem regiões e não abismo, não estão muito acima, estão aqui regionalmente. A razão por que esses espíritos exigem regiões, nós não sabemos com clareza. Não temos um argumento claro para especificar, porque não temos material para nos agarrarmos, vamos dizer. Mas temos bastante material para entender, suficiente material para entender que eles andam pela atmosfera terrestre, tá? E tem lugares específicos que, por algum motivo, o seu caráter perverso se identifica com aquela região. Se identifica com aquela região que eles existem. Por exemplo, quando a gente vai... Eu conversava agora há pouco com um irmão, ele está nos Estados Unidos, e ele me disse: puxa, pastor, como é diferente, você pisa nos Estados Unidos e sofre uma mutação da mente, porque você entra num país onde você vê tudo maravilhoso, tudo inspira. Eu, claro, você está numa terra de empreendedorismo, uma terra de pessoas que querem vencer na vida, que querem crescer, que trabalham, que prosperam. Está a terra próspera, numa terra diferente. É difícil quando você sai de uma terra onde o paternalismo é a base de tudo e as pessoas são dependentes de um paternalismo, a mentalidade das pessoas
é destruído, a mentalidade das pessoas é baseada em sofrência, em independência e no mundaréu de coisas. É óbvio que você vai estar num lugar muito mais inspirador, vamos dizer. E tudo isso são atmosferas criadas, ou são atmosferas ambientadas pelas distintas castas, sejam elas demoníacas, sejam potestades, sejam poderios, sejam principados. Em cada lugar da Terra vamos encontrar essas partes exercendo o governo. A pergunta é por que eles exercem governo? Bom, nós vamos responder isso lá na queda de Adão. Aí nós vamos entender por que eles exercem esses governos, tá? Mas por hora, e por estarmos falando de abismo e estarmos falando de batalha espiritual, para começar a concluir, eu quero concluir esse abismo aqui, eu quero falar do caráter do abismo, tá? Caráter do abismo. Por que caráter do abismo? Porque sim, ou seja, esses espíritos, sejam eles os pneumas, sejam eles os anjos caídos, eles passaram, adoptaram, todos eles foram criados em estado de perfeição, em estado puro, em estado elevadíssimo, e eles se tornaram pecado, e se tornaram destruição, e se tornaram abismo. Então, a identidade pessoal de cada um deles é uma identidade abismal, abismo. É uma identidade de escuridão, de trevas. Por isso que onde há a presença desses elementos, ali há trevas. Eu tive que ir, há muito tempo eu não ia na rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo, muitos anos. Por muito tempo, eu descia no Tietê direto, tanto num quanto no outro, na Barra Funda. Há muitos anos eu descia e eu tive que ir por uma ou duas ocasiões. E eu percebo que esses lugares como rodoviárias, ou em torno a esses lugares, extremamente ambientes destrutivos, ambientes caóticos. Você vai se dar conta. Eu não quero ser tão como que se diz, explícito aqui, mas em volta desses lugares, dessas rodoviárias, e meio que assim em cada região que a gente vai encontrar uma atmosfera muito caótica. Sim, porque rodoviárias, assim como aeroportos, embora aeroportos mais elitizados, são lugares onde as pessoas do mundo inteiro ou de cidades inteiras estão passando o tempo todo. Então, essas atmosferas são carregadas por esses espíritos. E lembrando que esses espíritos têm a identidade do caos. Então, quando um cristão vai a determinados lugares, ele sente os ambientes. Por exemplo, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu sinto um ambiente. Quando estou em São Paulo, eu sinto um ambiente. Quando estou em Fortaleza, eu sinto um ambiente. Em cada lugar, no Rio Grande do Sul, outro ambiente. Eu consigo discernir os ambientes por todos os lugares que eu passo. Por exemplo, quando eu estou em Curitiba, e eu vou pouco a Curitiba, mas às vezes que eu tenho ido, eu já fui mais no passado, Curitiba é um ambiente onde a cultura é muito forte, tá? Ou seja, a cultura tem a ver, sim, a cultura, estamos falando de cultura secular, cultura do mundo, cultura desta era. E demônios se movimentam em todos os níveis culturais. Agora, aqui há um erro da igreja. O erro da igreja é achar que a cultura é do diabo, porque a igreja tudo dá para o diabo. A igreja tem um prazer em abrir mão de tudo que é território para que o diabo reine. Então ela vai e diz assim, porque a cultura não é do diabo, a cultura está arraigada na criação do homem. Deus preparou o homem para ele ser capaz de produzir cultura. Se não, vejam o que aconteceu com Bezalel e o seu ajudante lá, quando Deus o enche de sabedoria e capacidade para ser um mestre em tudo que é artes. Tá? Madeira, bronze, ouro, enfim. A cultura é de Deus. O problema é que, assim como o homem se corrompeu, também se corrompeu a cultura. Então, assim como o diabo tem influência na depravação e destruição da mente humana, também tem
o mesmo sentido para a cultura. Mas quando a igreja abraça a cultura, quando a igreja entra no campo cultural e se apodera daquilo com o poder sobrenatural de Deus, então a igreja pode produzir boa cultura. Deveríamos produzir boa cultura. Porque cultura, além de ser um instrumento de comunicação poderoso e de entretenimento poderoso, faz bem à vida humana. Bom, e em Curitiba, por ser uma cidade que tem esse espírito cultural, que o diabo rouba e domina, é uma cidade muito pesada na mente. Mas eu, estando em Curitiba, eu tive visões sobrenaturais muito poderosas. Inclusive, eu aprendi um dos segredos para me mover no mundo espiritual estando no hotel em Curitiba. Incrível isso. O Senhor me ensinou, ele me mostrou anjos guardiões daquela cidade e me mostrou como me mover como se fosse um veículo espiritual no qual eu aprendi a me mover nas dimensões espirituais para identificar geiros, cores e uma série de coisas que me ensinaram a vencer batalhas espirituais muito poderosas. Interessante isso. Muito interessante isso, tá? Aconteceu em Curitiba. O Rio Grande do Sul, para mim, existem lugares onde os céus são profundamente abertos para mim. Esses lugares que são profundamente fechados. Em São Paulo, eu aprendi a encontrar caminhos dentro do mundo espiritual onde eu consigo romper divisões espirituais e conseguir me conectar com a presença de Deus. Isso é extraordinário. Tá? Então, por que existem lugares onde há uma densidade maior e uma densidade menor que incide sobre a Terra? Vale nos lembrar que Daniel, o profeta Daniel, estava na Babilônia, mas agora a Babilônia já debaixo do governo persa, quando ele trava uma batalha espiritual e Deus manda um mensageiro do céu, e esse mensageiro é detido nos ares. É retido. Você consegue imaginar que o anjo de Deus é retido? E que, se Deus não manda Miguel, que é um príncipe poderoso que luta por Israel, lutar por aquele anjo, ele não teria trazido a mensagem a Daniel. Ora, por que havia na atmosfera da Grécia, na atmosfera da Pérsia, anjos do mal tão poderosos capazes de reter o mensageiro de Deus? Por quê? Porque o mundo espiritual é fortificado pela terra. Ou seja, as pessoas fortificam os ares. Ou você fortifica os ares, porque você é o reino dos céus, e como reino dos céus, você é ativo na terra e produz adoração, produz empoderamento do reino dos céus sobre aquela região, ou você permite que o inferno promova essa atmosfera. Só existem duas atmosferas, ou a caótica ou a do Éden. É que ainda não cheguei lá, mas vou chegar lá. O cristão tem o poder de trazer sobre a terra a dimensão edênica reconstruída, que é algo que nós vamos falar daqui para frente. Mas só como uma prévia, você tem o poder de permitir, a igreja tem o poder de permitir que, assim como está ali no verso 3, a luz, aí que está o segredo, a luz. Porque a luz resplandeceu nas trevas. Então, não importa o nível de caos que está acontecendo, a igreja tem o poder de acender a luz e trazer luz no meio do caos escuro. E empurrar esses pneumáticos e esses arques e esses dominadores para seu abismo. Como fez Jesus em Gadara. A presença de Jesus em Gadara põe o abismo a correr.
Ou a presença do Senhor. O Senhor chega a enganar e os demônios, meu amigo. Que a Bíblia diz que não passava uma alma ali no cemitério que o endemoniado pegava, comia os mortos. Era um homem destruído pela presença demoníaca. Jesus só pisou na praia. Só pisou. Desembarcou. Chegou a barquinha de Jesus. Jesus pisou na praia e os demônios se ajoelharam e gritaram: que tens conosco, filho do Deus vivo. Não chegou nossa hora. Não chegou nosso juízo ainda. Calma. Tem misericórdia de nós. Não nos mandes para fora. Consegue entender que quando a igreja chega no caos, o caos tem que recuar, porque a igreja é luz e o caos é trevas, e a luz resplandeceu nas trevas, e a luz é mais poderosa do que as trevas, e a luz será a vida dos homens de João. Quando a igreja entra poderosa, entra triunfante, entra elegante, entra filtrada, entra protegida pelo sangue, ela está agarrada do escudo da fé, a espada do Espírito, a armadura do reino, o capacete da salvação, a sandália do evangelho, ela vai entrando, meu amigo, e os demônios vão saindo. Se a tua casa tem caos, acende a luz, você é a luz. Se na tua casa tem problema, acenda essa luz e acabe com esse caos. Porque esta é a regra. Na próxima live, eu vou falar exatamente desse tema, a luz. Hoje, eu lhe falei das trevas. Semana que vem, eu lhes falo da luz. Isso é tudo por hoje. Shalom, shalom a todos. Uma boa semana. Que o Espírito Eterno de Jeová, Rei, esteja pairando sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Centro de Havana. Quando tiver contato com essa mensagem, entrar profundo no teu espírito, ativou a minha vida. Bom, meu grande abraço.